Alô, alunos da segunda série do Colégio Miguel Couto, professor Paulo Supimpa de Filosofia falando. Vamos dar continuidade à nossa aula 13, agora 13B, com John Locke. Vamos lá. Então, vamos lá, gente, vamos lá, que John Locke, esse cara é importante, como vocês verão ao longo da aula. Acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo, a posteriori, o que significa que ele era um empirista, formulador da ideia de que a mente humana seria uma tábula rasa, a mente humana nasceria vazia, ou seja, nada há na mente que não tenha passado antes pelos sentidos. Além disso, considerado um dos pais do liberalismo. Vamos lá. Ah, isso aí eu já sei, você diria. Eu já sei o que é a priori e a posteriori. Sim, mas vamos então saber de novo. A posteriori, o conhecimento que advém da experiência. Posteriori, vem depois da experiência. Do conhecido para o desconhecido. Para os empiristas, não existem ideias a priori. Tudo nasce da relação com o mundo. Para os empiristas, só existe conhecimento, então, que a posteriori. Então, esse slide é fundamental para a gente fixar as características básicas do empirismo de John Locke. Veja aí, leia, pause a apresentação para ler as características e eu chamo a atenção de você para a importância dos sentidos, sem os quais a espécie humana não teria sobrevivido. Os sentidos são fundamentais até como ferramenta evolutiva. E para John Locke e os empiristas seria através dos sentidos que o conhecimento chega à mente, à razão. Então, John Locke rejeitou o pensamento dos racionalistas de que a mente humana possui ideias inatas. Além disso, ele foi um dos pais do liberalismo, defendeu a separação entre Estado e Igreja, um dos principais teóricos da democracia, inclusive influenciando a Constituição de vários países. E aí uma figura interessante que eu peguei na internet, você pode ver uma empresa, uma empreiteira, uma empresa de engenharia construindo um muro para separar a sede do governo do clero, no caso da igreja, né? Da religião. A ideia seria um Estado laico, mas você vê mais abaixo, pequeno no desenho, os representantes da igreja tentando derrubar esse muro. É claro que a igreja, enquanto instituição dogmática, ideológica, formadora de opinião, tenta fazer parte do governo, não é verdade? Pelo menos naquela época, na época do Renascimento, do Iluminismo, da ascensão da burguesia e a formatação da ideologia liberal. Nesse slide, uma repetição com outras palavras do que já falamos. Leia aí, por favor, para reforçar, para rever, para fixar. Eu acrescento para você nesse slide o seguinte: Locke tentou formular uma teoria do conhecimento empirista que fosse compatível com as descobertas científicas de sua época, especialmente a física de Galileu Galilei e
a mecânica clássica de Isaac Newton. Então, nesse slide, você vê o seguinte, né? O combate ao inatismo do racionalismo. Os empiristas, via de regra, descartam verdades reveladas e transcendentes do misticismo e as ideias a prioristas inatas do racionalismo. Os sentidos permitem que o sujeito possa apreender e interpretar o universo à sua volta, a realidade observável. John Locke acreditava que a experiência produz o conhecimento humano a partir de duas operações: a sensação e a reflexão. Então, aí em verde, você vê o seguinte: as percepções seriam o lugar onde o mundo e a mente humana se encontram. O racionalista, veja a figura, ele analisa o objeto baseado nas suas ideias preconcebidas. Já o empirista usa um instrumento, veja a direita. Um instrumento, nesse caso da figura, simboliza o quê? Simboliza o laboratório de pesquisa, como, por exemplo, na física, na química, na biologia, que são ciências experimentais. Então, para John Locke, durante a vida, toda pessoa desenvolve um conjunto de ideias que são captadas através, primeiramente, pelos sentidos. A partir delas é que a mente faz então a correlação entre as ideias novas que chegam, as que já estavam, e para poder gerar conhecimento e novas ideias. É a questão assim da criatividade. Então vamos lá. Pensa que a sua mente está aprisionada dentro do crânio. A sua mente, o cérebro, né? O cérebro que contém a mente, ele está protegido por uma camada óssea de proteção. Mas como é que o seu cérebro vai ter a percepção do mundo externo? É justamente através dos 5 sentidos. Então, vamos devagar aqui. Sensação seria o resultado das modificações feitas na mente através dos sentidos. Reflexão seria a percepção que a mente tem daquilo que nela ocorre. Peraí, quer dizer então que os sentidos, eles, através da sensação, eles produzem modificações na mente. Isso. E o que a mente faz? A reflexão seria a percepção que a mente tem daquilo que nela ocorre. Resumindo, em outras palavras, a reflexão que vai gerar a ideia nova, seria a experiência interna, que é resultado da experiência externa produzida pelos sentidos. Então, a experiência externa vem do contato dos sentidos com o mundo. Isso vai gerar uma alteração na mente, para começar a nível de armazenamento, e a noção, né? A percepção que a mente tem dessa movimentação nova que chega é a reflexão que vai gerar uma nova ideia. Aí você vai no slide, olha o desenho para a gente tentar entender o que eu falei através do desenho, e veja também aí o colorido no texto. John Locke acreditava que a experiência supre o conhecimento humano a partir de duas operações, sensação e reflexão.
Sensação representa o momento em que os 5 sentidos captam a realidade. Beleza? Olha que expressão boa aí, né? A sensação é quando os 5 sentidos captam a realidade. E o que é reflexão? O momento em que a mente pensa e questiona as informações fornecidas pelos sentidos. Ufa, espero que tenha rolado bem isso aí, hein? Repete se for o caso, escuta de novo, lê de novo, tá bom? Vamos lá, vamos à parte que eu gosto mais, que é a parte da crítica, né? Vou tentar não falar muito nesse slide, gente. Vamos lá. Eu vou começar lendo com você aí os dizeres do slide, né? Olha o azulzinho aí. Não pode haver aprendizado sem um conjunto de circuitos inato na mente que faça o aprendizado. Então, já é uma crítica à ideia errônea de John Locke de que a mente é uma tábula rasa. Essa é uma crítica vinda fundamentalmente das ciências modernas, principalmente a neurociência cognitiva. Verdinho agora, olha o verdinho aí. A mente humana não pode ser uma tábula rasa, porque tábulas rasas não fazem coisa alguma. Bem, aí já é uma crítica baseada na argumentação lógica. Terceiro, um conjunto infinito de comportamentos pode ser gerado por programas combinatórios finitos na mente humana. É só você pensar que entre 1 e 2, então você tem um intervalo aí de números finito entre 1 e 2, e eu te pergunto, quantos números existem entre 1 e 2? Claro que fracionários infinitos. Então você vê como é que é possível, sim, essa argumentação lógica aí na terceira frase. E a quarta, amarelinho. Mecanismos mentais universais podem fundamentar a variação superficial entre as culturas. Aí já uma visão associada aos mecanismos do cérebro relacionados com a ideia de cultura que seriam geradas de maneiras diferentes em função do próprio ambiente, das experiências climáticas, de alimentação, etc. Apesar de ter a mesma mente, você pode, através das experiências com o meio, gerar culturas diferentes. E agora uma outra crítica, né? A ideia de John Locke de que a mente humana é uma tábula rasa, infelizmente distorceu o estudo dos seres humanos. E assim as decisões, muitas vezes decisões públicas e privadas, que seguiam por essa errônea afirmação. A negação da natureza humana transbordou da academia e provocou uma desconexão entre a vida intelectual e o bom senso. Gente, essa ideia da tábula rasa faz você pensar em que a mente humana é completamente impotente no seu início de vida, tudo tem que ser preenchido socialmente, então se alguma coisa há de errada na humanidade, só poderia, por esse pensamento errado, ser corrigida através de alguma espécie de engenharia social, através do discurso e da argumentação tão somente. E hoje a gente sabe que isso é falso. Nesse slide você vê uma crítica do professor de neurociência cognitiva e psicologia, Steven Pinker. Olha o que ele diz. Infelizmente, a ideia cientificamente errada da tábula rasa tornou-se a religião secular da vida intelectual moderna. E aí você vê mais aí os 4 itens da crítica. É uma ideia romântica de que todo mal é produzido pela sociedade. Quer dizer, aí você vai pular lá naquela ideia errada também do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau.
Segundo, a genética e a neurociência cognitiva afirmam que pais não podem moldar os filhos como se fossem argila. Você já nasce com uma predisposição genética e psíquico-hormonal. Terceiro, a convicção inatingível de que a humanidade poderia ser reestruturada por gigantescos projetos de engenharia social. Isso, na opinião do professor Steven Pinker, está errado. E último, as novas ciências da natureza humana podem ajudar na condução de um humanismo realista, fundamentado na biologia, pois o ser humano se tornará melhor quando lhe for mostrado como ele verdadeiramente é. Perfeito? E eu aproveito que eu até tinha prometido a você não falar muito no slide anterior, mas no slide anterior, se você puder retroceder, tem uma imagem ali, um desenho, que já foi verificado em várias experiências ao longo desses últimos tempos, né? Gêmeos idênticos que são separados ao nascer se encontram muito tempo depois e descobrem que têm gostos, percepções, características, até manias e aptidões semelhantes. Como é o caso de, eu esqueci o nome agora, gente, mas você encontra na internet, dois gêmeos que se encontraram depois e se descobriram, e criados por famílias diferentes, em cidades diferentes, com percepções de mundo diferentes, se encontram e descobrem que, além da semelhança física, eles possuem muitas semelhanças inatas de vocações, por exemplo. Bem, você deve estar percebendo que o enfoque é diferente aqui da aula de filosofia, né? Quando você estudar John Locke e o liberalismo com o professor de história e até com o professor de sociologia, você vai ver um enfoque muito mais voltado para a política e para a ideologia, né? No nosso caso aqui, eu estou focando mais o quê? Na ciência, na psicologia, na aquisição do conhecimento, no embate entre o racionalismo e o empirismo. Bem, mas agora eu também tenho que chegar lá, né? Eu tenho que falar alguma coisa aqui sobre política. Vamos lá. John Locke negava a áurea divina dos monarcas europeus. Ele trabalhou pela separação entre Estado e Igreja, até já falamos nisso. Para ele, o Estado não se justificava pelo poder absoluto outorgado por Deus algum, mas sim pela própria sociedade que confere poder ao governante, já que o direito natural está na razão humana. Então você lembra, olha para o slide, por favor, você lembra que Thomas Hobbes tinha uma visão pessimista do ser humano, né? John Locke e Jean-Jacques Rousseau, não. Veja aí, John Locke e Rousseau foram partidários do contrato social, porém, diferentemente de Thomas Hobbes, também contratualista, possuía uma visão otimista do ser humano. John Locke, visão otimista. Isso já caiu em vestibular, gente. Muitos e muitos alunos já erraram questão em vestibular porque confundiram os ideais da Revolução Francesa, que você conhece tão bem, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, com os direitos inalienáveis que John Locke acreditava que o homem possuísse: liberdade, igualdade, propriedade. Olha aí o dedinho do liberalismo. Veja então na última frase: o contrato social não aconteceria porque o homem é o lobo do homem, mas porque faz parte de sua natureza a união em sociedade.
Caríssimo, John Locke faz uma crítica a Thomas Hobbes nesse sentido, né? Beleza. Então, ficamos por aqui, caríssimos. Aula 13b. Vamos partir então para a aula 13c. Voltaire.